tinha uma palavra preparada para trazer para os irmãos, e nesses últimos 40 dias foi bastante intensivo a questão de palavras. Ministrei em 2 casamentos, participei do retiro de jovens, também ministrei lá em Curitiba, numa pequena congregação, e já tinha uma palavra preparada. Se eu vou repetir aquela palavra que eu ministrei aos irmãos lá em Curitiba, mas o Senhor colocou no meu coração algo para compartilhar com os irmãos aqui, que eu julgo assim importantíssimo, que vai redundar em bênção para os irmãos, e vai redundar em bênção se ela não for apenas ouvida, mas for praticada. E o Senhor colocou no meu coração esse encargo, esse assunto a tratar com os irmãos. Não sei se já foi tratado alguma vez aqui, nem sempre a gente pode estar aqui junto em todos os cultos, em todas as administrações, mas hoje o que eu queria conversar com os irmãos e compartilhar com os irmãos, eu peço um pouco de paciência aos irmãos. Vamos ler alguns textos da palavra aqui, e é um ensino que é bíblico, um ensino que está na palavra de Deus, e o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é o princípio da honra. O princípio da honra, a recompensa que nós temos em praticar a honra nos diversos níveis. Tem mais 2 temas também que, quando eu estava preparando esse tema, Deus também colocou no meu coração, mas numa outra oportunidade eu quero compartilhar com os irmãos, falando sobre a autoridade de Deus e sobre temor de Deus. Se assim o Senhor permitir, as próximas ministrações eu quero abordar esses 2 assuntos, sobre a autoridade e sobre o temor de Deus. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o princípio da honra. Amém? Vamos orar, irmãos? Baixa a tua cabeça aí, vamos orar. Senhor Jesus, ensina-nos nessa noite, Pai. Tua palavra diz lá em João 2,27, 1 João 2,27, que a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecer nele, como também vos ensinou. Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações, das minhas falhas, da minha humanidade, Senhor, mas eu peço que o Senhor opere pela tua graça, através desse vaso, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ensine nessa noite, assim como tem já me ensinado sobre esse assunto, Pai. Que a semente penetre nos corações, que a tua palavra não volte vazia, que haja transformação, arrependimento, mudança de atitude e de vida, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, amados. Esse é um assunto que muitas vezes nós ficamos um pouco constrangidos de compartilhar, de falar. Tem alguns assuntos que os pastores muitas vezes podem ficar um pouco constrangidos, um pouco temerosos de falar, porque pode parecer que está fazendo aquilo em benefício próprio. Um desses assuntos é sobre sermos doadores, né? Sermos, assim, como se diz, dadivosos, né? Mas esse é um assunto que nós temos que tratar na igreja. Assim como temos que tratar outros assuntos que muitas vezes parece que não são assuntos muito agradáveis. Mas eu quero dizer para os irmãos que esses assuntos nós temos que ouvir e aprender e ler na palavra e beber do Senhor, porque são assuntos que precisam ser tratados, precisam ser transformados em prática nas nossas vidas. Amém? Eu queria ler com os irmãos 2 João verso 8. Irmão, não se preocupe se alguém não conseguir encontrar ou anotar tudo, eu me proponho a passar de alguma forma esses textos para os irmãos. Essa palavra eu aprendi muito eu tenho alguns autores que eu gosto muito de ler, entre eles Wayne Cordeiro, Dallas Willard e John Bevere, que são homens que têm
sido usados pelo Senhor para trazer tantos assuntos, tantas verdades para o povo de Deus. E eu queria hoje compartilhar então sobre esse assunto, sobre honra. 2 João, verso 8 diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O apóstolo João aqui nos alerta que devemos ter cuidado para não perdermos o nosso galardão. O que é galardão? Galardão é recompensa. Em alguns textos que a palavra diz, equivale a salário, recompensa, galardão. Tem praticamente o mesmo sentido. Havia uma situação específica ali, mas nós podemos extrapolar para o assunto que nós estamos falando aqui sobre honra. Há uma recompensa quando nós cuidamos de honrar aqueles que devemos honrar, aqueles que a palavra dizem para nós honrarmos. Eu creio, amados, que há algumas balizas, algumas indicações na palavra de Deus, alguns princípios que nós precisamos nos atentar. Quem já viajou nessas autoestradas, principalmente no exterior, tanto na América do Norte como na Europa, você tem que prestar muito atenção nas estradas. Quando tem alguma entrada de alguma cidade, principalmente quando é em outro idioma, né? Ou no idioma inglês, né? Ou na língua inglesa, ou na Alemanha, que a língua é um pouquinho mais complicada, né? Ou mesmo em português, em Portugal, você tem que prestar atenção que tem algumas balizas, algumas indicações na estrada que, se você passar, você vai ter que dar uma volta muito grande. E às vezes você até não tem combustível, né, para voltar. Na nossa vida a mesma coisa. Às vezes a gente precisa atentar para alguns princípios que estão na palavra de Deus, para que a gente não erre o caminho, para que, como diz o apóstolo João aqui, a gente não perca o galardão. E como a gente pode ver aqui, né, o João está falando de completo galardão. Quer dizer que pode haver um meio galardão e pode não haver galardão nenhum. Então nós temos que atentar para essas coisas que Deus tem nos chamado a atenção, que estão na sua palavra, para ganharmos totalmente o galardão. Amém, amados? Amém. Aleluia. Eu quero afirmar aos irmãos que a Bíblia diz que há uma recompensa, há um galardão para a honra. E a palavra está cheia de mandamentos sobre esse assunto. Os irmãos podem abrir a palavra, se quiserem, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 7, diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 17, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Paulo, quando recomenda aos escravos, aos servos, que façam o seu melhor, não servindo só para aparecer, diz assim em Efésios 6, 7 e 8. Efésios capítulo 6, versos 7 e 8. Servindo, está falando com escravos, ok? Servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Amados, alguns galardões, algumas recompensas que nós receberemos na glória. Amém? Mas a palavra nos ensina, e a palavra nos indica que há recompensas aqui enquanto nós estivermos vivos. Amém? Eu queria, aprofundando um pouquinho mais esse assunto, falar um pouquinho o que é honra, qual é a definição de honra. O que é honra? Se vocês observarem alguns dicionários, os dicionários bíblicos, fala que honra é estima, apreço, distinção, veneração. Também é manifestação de apreço ou de homenagem a alguém, demonstração de reconhecimento, conduta respeitosa, educada para com outra pessoa. Para que a gente possa entender melhor
o que é honra, nós podemos ver seu antônimo, né? A palavra que tem um significado contrário a essa, né? O que é desonra? Desonra é o ato de tratar algo ou alguém como comum, como ordinário ou inferior. Vou repetir, o que é desonra? O contrário de honra é o ato de tratar algo ou alguém como comum, como ordinário ou inferior. Eu queria ler um pouco também, queria compartilhar com os irmãos o que Jesus falou sobre honra. Vamos ler em Mateus capítulo 10, verso 40. O que Jesus falou sobre honra? Mateus 10, 40. Olha o que o Senhor nos diz aqui: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu queria aprofundar um pouquinho, amados, nessa palavra que é usada aqui, receber. Essa palavra tem o sentido de sermos hospitaleiros no coração para com cada pessoa escrita aqui, de ser receptivo, de honrar, de ter uma forte ligação. No primeiro verbo aqui, o português ele não tem muitas variações, mas no original, a primeira palavra que quem recebe um profeta está no grego, significa dechomai, quer dizer, a palavra no grego é dechomai, que significa receber ou conceder acesso a um visitante. Não recusar um relacionamento ou uma amizade, receber com hospitalidade, receber na família de alguém para criá-lo e educá-lo, quase como adotar. É um verbo muito forte, essa palavra receber. Está falando aqui de honra, de ser receptivo, de receber no coração. E segundo receber aqui, quando fala recebe um justo, está falando, no original é lambano, que significa pegar algo para ser carregado, levar sobre si mesmo, pegar a fim de levar, associar consigo mesmo como companhia, daquele que quando pega não larga. Também está falando de algo forte. Então, amados, o Senhor está nos ensinando aqui que aqueles enviados por Ele, na realidade, recebem Ele mesmo, como nós lemos aqui. E ao receber Ele, recebem o Pai. E também, aqui nos fala que há 3 níveis de relacionamento. Profetas está falando alguém que está sobre a nossa vida, que ministra sobre a nossa vida. Está falando sobre justos, daqueles que andam conosco, como o Silinha está falando aqui de companheiros, está falando aqui comigo, né? De companheiros, e está falando de pequeninos, daqueles que nós ajudamos a cuidar, daqueles que nós ensinamos. No original, esses pequeninos é micros, é pequenininho mesmo. Amém, amados? Então, Jesus está falando que quando nós recebemos um irmão, ou quando nós recebemos no sentido de acolher, de honrar, de sermos acessíveis, nós estamos recebendo a Ele. Amém? Isso é muito importante nesse princípio da honra. Na realidade, nós não estamos honrando uma pessoa, nós estamos honrando o Senhor. Está ficando claro para os irmãos? Amém? Aleluia! Então, queridos, eu quero repetir aqui o que Jesus está falando, no verso 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água, a um desses pequeninos, meus irmãos, Jesus está falando dos seus irmãozinhos, por ser este meu discípulo, em verdade eu digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, queridos? Quando Jesus foi honrado, agora a gente vai ver
de algumas formas bem práticas, que a Bíblia fala sobre honra para Jesus e também sobre desonra. Primeiro caso que eu queria compartilhar com os irmãos, Marcos 14, 3 até o 9. Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Amados, só para terem uma ideia, 300 denários naquela época era o salário de um homem por quase um ano. Um denário era a remuneração por um serviço de um dia. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado que ela fez para a memória sua. Aleluia. Amados, naquela época, um rabi, um mestre, e Jesus era considerado por vários mestres como o mestre. Nós sabemos que ele era e é o mestre dos mestres. Era normal você ser recebido com ósculo, com um beijo na chegada de uma casa, e era normal você ter os seus pés lavados. Aqui Jesus chega, não recebe ósculo, não recebe beijo, e não são lavados os seus pés. Isso é uma desonra. Mas aquela mulher honrou Jesus de uma forma extravagante, de uma forma apaixonada, de uma forma tremenda, amados. Ela não apenas lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com seus cabelos, mas ela ungiu, e aquele perfume entrou por toda a casa, passou por toda a casa. Queridos, ela recebeu a recompensa ali. E mais, Jesus diz que em todo mundo, em todas as eras, quando fosse pregado o Evangelho, ia ser lembrado o que ela fez. E eu já ouvi tantas palavras sobre essa mulher, esse ato de paixão, de honra ao Senhor Jesus. Amém, amados? Que bênção isso. Segundo caso, eu quero ler com os irmãos Mateus 8, 5 a 13, falando sobre honra. Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Amém, amados? Observe aqui que o centurião viu a realidade espiritual da autoridade e da honra, pois ele também estava debaixo de autoridade e exercia autoridade. O que ele fez? Confiou totalmente em Jesus.
e também honrou a autoridade que Jesus tinha. Ali ele recebeu duas recompensas, né? No elogio que Jesus fez a ele, disse: olha, não encontrei fé igual a essa em todo Israel. Amados, isso é muito forte. Israel vivia naquela mesma época João Batista, vivia Maria, mãe de Jesus, e Jesus fala o seguinte, que não viu em todo Israel fé igual àquela. Aleluia. Agora, amados, quando Jesus foi desonrado, eu quero compartilhar isso também com os irmãos, para a gente ter uma ideia. Marcos capítulo 6, verso 2 ao 6. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amados, Jesus estava ali, e aquelas pessoas conheciam ele, haviam conhecido ele na infância, na adolescência, na juventude, e não reconheceram que ele era o Messias, o Filho de Deus. Não o honraram, pelo contrário, desonraram. E olha o resultado disso, amados. Ele curou apenas alguns enfermos, um número muito limitado de pessoas. A palavra diz, talvez alguns autores acham que ele curou alguma dor de cabeça, alguma dor nas costas, alguns problemas não tão graves, não porque ele não tinha poder, mas pela incredulidade, pela desonra. O poder de Deus não operou ali. Que tremendo isso, amados. Que séria advertência para nossas vidas sobre a questão da desonra. Um outro caso que eu quero lembrar aos irmãos, né? Lá no Antigo Testamento, no tempo de Samuel, quando Deus Pai se refere à casa de Eli, que era o sacerdote que Samuel terminou de se criar com ele, né? Os irmãos conhecem a história. E o sacerdote e seus filhos estavam fazendo coisas erradas, pecados, e não se arrependeram, né? E Deus fala uma palavra muito forte. 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, diz o Senhor, falando para Eli, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, estou lendo em 1 Samuel 2,30, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Palavra forte para desonra. O que é desprezo? O que significa desprezo? Um sentimento de que alguém é indigno de consideração ou de respeito. Então Eli estava desprezando o Senhor, não obedecendo aos seus mandamentos, sendo mau exemplo para o povo. Tem um outro texto também muito forte, amados, que está em Isaías 29:3, diz assim: o Senhor, e essa palavra Jesus repetiu também, né? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Irmãos, isso é muito forte. Nós temos que nos atentar para esses perigos de desprezar o Senhor, de desonrar o Senhor, de não obedecer os seus mandamentos. Eu queria falar um pouquinho agora, de uma maneira mais prática, sobre as esferas de autoridade que nós encontramos na palavra de Deus. Já vimos que Deus quer que honremos os nossos irmãos, mas quem mais nós devemos honrar? Primeira esfera de autoridade: autoridades civis. Autoridades civis: presidente, governador,
prefeito, juiz, deputados, senadores, policiais, guarda civil. Onde diz na palavra que a gente deve honrar essas autoridades? Vamos ler de Romanos 13, verso 1 em diante. Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amados, não é uma doutrina que eu inventei. Está na palavra de Deus. Autoridade civil, aqui. 1 Pedro 2,13 também diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Vocês sabem qual era o rei naquela época que Pedro escreveu isso aqui? Herodes Agripa, aquele mesmo que mandou matar Tiago, e aquele mesmo que, quando estava num dia lá e falando com o povo dizia voz de Deus, ele não deu glória a Deus, ele foi fulminado na hora. Amados, naquela época nossos irmãos estavam sobre um jugo de conquistadores romanos e honravam o rei. Me chamou muito a atenção, um tempo atrás eu estava acompanhando o julgamento do presidente Lula e vi o juiz Sérgio Moro fazendo algumas perguntas para ele, e eu observei o respeito e a honra que aquele juiz estava tendo para com um ex-presidente, que era inclusive mais velho que ele. Aquilo me chamou a atenção, amados. A honra e o respeito que aquele juiz estava tendo para com o ex-presidente Lula. E aqui eu não estou entrando no mérito, de política, estou falando do respeito que aquele juiz, que tinha autoridade, estava tratando uma outra pessoa que teve autoridade. Judas, eu quero ler com os irmãos, Judas, carta de Judas, está lá no finalzinho, antes de Apocalipse, é um livrinho bem pequenininho, mas tão profundo, e eu quero ler com os irmãos algo aqui que me chamou a atenção, sobre essa questão da honra, na questão de autoridade. Judas, verso 9, um pouquinho antes de Apocalipse. Vamos ler o 8, que a gente vai entender um pouquinho o contexto. Ora, Judas está falando o seguinte: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Amados, isso é muito forte. O próprio arcanjo Miguel, contendendo com Satanás, diz assim, a palavra diz aqui que ele não se atreveu a proferir juízo infamatório, e ele disse: o Senhor te repreenda. Isso é forte, né, amados? Eu lembro também quando nós tivemos 2013, 2014, nós tivemos a Copa do Mundo e a Copa das Confederações um ano antes, né? Que nós tínhamos a presidente Dilma no governo, e ela entrou em duas ocasiões nos estádios, e ela foi vaiada e xingada nessas duas oportunidades. Eu entendo, amados, que por mais que nós discordemos politicamente de uma pessoa, mas se ela está investida de autoridade, nós temos que respeitar aquela autoridade que ela está investida. Eu não sei se tinha alguns cristãos naqueles jogos, né? Mas eu fiquei assim: puxa vida, que coisa estranha desrespeitarem um presidente dessa forma, vaiando, xingando, independentemente do comportamento, né, da pessoa. Mas eu acho que é uma coisa que nós temos que atentar. Deus colocou autoridades civis sobre a nossa vida. Às vezes a gente pode ter um contato com o prefeito ou com um governador, né? A gente tem que entender que ele está investido de autoridade. Agora, o outro nível de autoridade, a autoridade social. Quem são essas autoridades sociais? Chefe do trabalho, treinador, professor, monitor. Tem um texto em 1 Timóteo 6 que diz assim: todos os servos, e aqui a palavra servos é doulos, é o escravo mais baixinho, mais escravo, se a gente pode entender o que quer dizer a palavra aqui. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha que forte isso, amados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque, irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, ensina isso. Aqueles que são escravos, considerem digno de honra o seu Senhor. Parece para nós uma coisa meio absurda, né? Mas o que está na palavra de Deus. E às vezes eu penso assim que nós, por tão pouco desrespeitamos nossos chefes, né? Quem é que tem chefe aqui? Levanta a mão. Trabalho tem chefe. Uma turma boa aqui. Eu ia fazer uma brincadeira: quais são as irmãs casadas que tem chefe aqui? Aleluia. Na Bíblia, a Mensagem, que é uma paráfrase do Eugene Peterson, diz assim, o mesmo texto diz assim: quem for escravo deve fazer o seu melhor, respeitando o seu Senhor, para que os de fora não falem contra Deus e contra o nosso ensino por causa do seu comportamento. Escravos que trabalham para senhores cristãos façam ainda mais. Os senhores deles também são seus irmãos amados. Você já experimentou honrar o teu chefe? Assim, honrar de coração, honrar com alegria, honrar quando ele não está no serviço. Eu creio, amados, que talvez em algum momento na minha carreira profissional, eu saí de uma empresa que eu trabalhava em 2014, né? Talvez eu tenha desonrado em algum momento, mas eu lembro que no final da minha carreira eu comecei a entender a importância de honrar meu chefe. E eu lembro que quando ele saía, nós éramos uma equipe de 4 a 5 pessoas, eu fiquei muitas vezes substituindo ele, e ele tinha uma sala, nós tínhamos uma sala grande, que nós tínhamos nossas mesas, os computadores, os telefones ali, e tinha a sala separada dele. E eu lembro que quando ele estava ausente, eu não sentava na cadeira dele. E eu dizia isso: não, essa cadeira é do meu chefe, não vou sentar ali. Muitas vezes a gente fala sobre isso, parece puxa-saco, desculpe o termo, né?
Mas não, amados, isso é bíblico, honra teu chefe. Vai haver uma bênção na tua vida. Pode ter certeza, honra teu professor. Deus vai te abençoar. Honra o treinador. Estou vendo o Timar aqui que foi treinador, acho que ainda é, né? Eu sei que os atletas dele honram bastante ele, não, Timar? Então, amados, honrem. É bíblico. Honrem. Autoridades civis. Autoridades, agora o terceiro. Autoridades domésticas. Quem são as autoridades domésticas? Pai, mãe, marido. Efésios 5:23 diz assim: não obstante, vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Essa palavra respeito no original é temor, reverenciar. Amados, é uma palavra forte, mas está na Bíblia. E vai ser bênção para as irmãs. Por outro lado, para os maridos agora, 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração. Essa palavra também consideração tem sentido de honra, para com a vossa mulher uma parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amados, quando nós honramos nosso marido, quando nós honramos a nossa esposa, a nossa oração passa do teto. Às vezes a gente pensa, mas por que Deus não está me ouvindo? Está honrando a tua esposa? Está honrando o teu marido? Está honrando o teu chefe? Está honrando a autoridade lá em Brasília? Amados, isso é bíblico. Não fui eu que inventei. E outra, dentro temos muitos filhos aqui. Quem é filho aqui que está vivendo com o pai e com a mãe ainda? Levanta a mão. Opa, tem uma bênção para vocês agora, quer ver? Efésios 6:1-3 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Recebe isso, queridos? Amém? Aleluia! Duas bênçãos aqui, e é na terra, tá? Quais são? Para que te vá bem. Às vezes a gente não sabe o que eles estão dando errado, né? Não está honrando pai e mãe. E tua vida seja longa, os dias que Deus te deu aqui na terra sejam longos. Amém? Aleluia! Falando um pouquinho sobre honra nas autoridades domésticas, né? Há 6 anos atrás, eu estava de aniversário e a minha esposa... Cadê minha esposa? Está ali. Minha esposa chegou assim, estávamos lá na casa dos Açores, né? E estava eu, meus filhos, meus pais, né? E aí ela disse assim, hoje é o dia do teu aniversário e eu vou te dar um presente. Só que eu quero que tu pense no que tu querias ganhar. E ela disse assim, uma vez me compartilhou assim, alguma coisa que tu queria muito. E eu disse, puxa vida, que será? Aí comecei a falar algumas coisas, alguns eletrônicos, mochila, eu gosto muito de mochila, os irmãos já viram que eu volto meio venho com uma mochila aqui, né? E eu comecei a pensar, daqui a pouco ela pegou um presentinho pequenininho, assim, um pacotezinho pequenininho, assim, eu abri e era um anel, até eu vim com o anel hoje, né? Ele diz assim, uma vez, Cláudio, tu me falou que queria um anel de formatura. E quando eu me formei, em 1985, a Liliana era pequena, nós não tínhamos dinheiro, e ficou um sonho assim, não para me exibir, não mas assim, tipo, eu queria ter um anel de formatura, né? E aí ela me deu. Eu me senti tão honrado com aquilo, amados, tão, assim, me apaixonei mais pela minha esposa, porque ela viu aquilo que estava no meu coração. Eu já tinha até esquecido, uma vez eu tinha falado para ela sobre aquilo, né? E aí ela me deu aquele anel, eu me senti tão honrado, tão amado, né? Então os irmãos, quando me viram com esse anel aqui, não é que eu estou me exibindo não, tá? Mas é uma prova de amor da minha esposa, amém? Aleluia. Queridos, falando no outro nível agora, a autoridade da igreja, ou na igreja. Quais são as autoridades na igreja? Pastores, ou presbíteros, diáconos, discipuladores, irmãos
mais velhos. Amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos honrar esses irmãos. Irmãos, esqueça que eu sou presbítero aqui, que eu sou pastor aqui. Eu estou falando para os irmãos, faz de conta que eu estou noutra congregação, amém? Irmãos, a palavra de Deus diz isso, que nós devemos honrar, porque quando nós estamos honrando esses irmãos, nós não estamos honrando ele, nós estamos honrando Jesus que está na vida deles, amém? Aleluia. 1 Timóteo 5,17 fala um pouco também sobre os presbíteros. Falando sobre os presbíteros, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre diversas classes de pessoas, ele fala assim, referindo-se aos presbíteros. 1 Timóteo 5,17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou, em algumas versões diz, dupla honra. Os presbíteros que presidem bem, ou seja, que lideram bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Amados, dobrada honra, é o que diz a palavra de Deus. Dupla honra. É interessante, queridos, que tem alguns textos que a palavra de Deus nos mostra que a autoridade, mesmo quando ela está errada ou ela está em pecado, ela não deixa de ser merecedora de honra e de respeito. Vou dar dois exemplos para vocês. 1 Samuel 1:8, lá no Antigo Testamento, a gente já falou de Eli, né? Mas os irmãos podem abrir comigo, 1 Samuel, vou abrir junto aqui, 1 Samuel 1:8. Tem um caso muito interessante da mãe de Samuel. Os irmãos conhecem. 1 Samuel 1:8, não vou ler todo o texto, mas os irmãos podem depois olhar em casa. Havia uma mulher chamada Ana, que era estéril, e ela vai com Elcana, e ela vai com o seu marido fazer o voto ao Senhor. Deixa eu só ver aqui. Ela, de ano em ano, o verso 13, ela subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. E ali, Eli era aquele sacerdote que a gente se referiu aqui, que estava desonrando o Senhor. Ele já estava com uma palavra, né, proferida contra a vida dele. E aquela mulher sobe à casa do Senhor e está em determinado momento orando, clamando ao Senhor, e ele chega ali e diz assim: olha, mulher, larga essa cachaça. Se fosse nos dias de hoje, né? Diz assim: larga essa cachaça, deixa essa bebedeira. Aí a Ana diz assim, trata com todo o respeito, diz assim: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou angustiado, eu estou clamando ao Senhor. E aí ele diz assim: vai, e o Senhor escute a tua oração. Queridos, ela podia dizer assim: esse homem de Deus não está vendo que eu estou mal, esse homem de Deus não está vendo que eu estou abalada emocionalmente. Mas ela diz: não, meu Senhor, eu estou angustiado na minha alma, eu estou clamando por um filho, eu estou clamando pelo Senhor. E aí o sacerdote diz assim: pode ir, Deus conceda a tua oração. Vocês não estão entendendo a profundidade que é isso?
Um outro texto, que lá está em 1 Samuel 24, falando sobre o rei Davi. 1 Samuel 24, Davi estava sendo perseguido de uma forma odiosa, uma forma assim, injusta por Saul, aquele rei que ele havia servido, aquele rei que ele havia tocado a harpa, que havia também ganhado algumas batalhas para Israel. E aí Davi tem um encontro com Samuel. E aí vamos ler aqui 1 Samuel 24, diz assim, 1 Samuel 24, capítulo 24, verso 13, assim, se referindo a Saul: chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. O banheiro da época eram as cavernas também, né? Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te diz: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o bem que te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha o coração de Davi, amados. Olha o coração de Davi. Saul, ele poderia pensar: esse rei já passou, eu vou matar ele aqui agora. Ele está me perseguindo, ele quer me matar. Tenho direito, legítima defesa de matar ele antes que ele me mate. Mas o que a palavra de Deus diz desse homem, que a Bíblia se refere como um homem segundo o coração de Deus, diz assim: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa, meu Senhor, que eu estenda a mão a ele, contra ele, pois é ungido do Senhor. Amém, amados? Precisamos ter esse discernimento, esse coração de Davi. Aleluia. Como é que nós, um outro texto, eu não vou ler agora para os irmãos, mas falando sobre os mais velhos, na lei dizia o seguinte: olha, diante das cãs, o que é cãs? Cabelo branco, te levantarás e honrarás o ancião. Levíticos 19, 32. Está falando o que? Do respeito, da honra dos mais jovens com os mais velhos. Amém, amados? Nós precisamos aprender a honrar. Como é que nós podemos honrar os nossos pastores? Eu tenho ensinado para alguns jovens aqui. O jovem chega, às vezes cumprimenta e já vai falando: diz, querido, olha no meu olho aqui, tudo bem contigo? Eu olho bem nos olhos dele. E às vezes tem uns mais sisudos, diz, agora me dá um sorriso. Aí teve um rapaz que eu ensinei isso, depois ele saiu daqui da congregação, foi para outra cidade, né? Ele dizia: Cabral, eu sempre lembro de você, que você dizia o seguinte, que tinha que ter um sorriso nos lábios, que isso ajudava, que isso era bênção. É mesmo, querido? Então, amados, olhe nos olhos do teu discipulador, do teu pastor, daqueles que têm te ensinado, e presta atenção na palavra que ele também ensina, no grupo caseiro, no domingo à noite, na reunião dos jovens. Isso é honrar. Amém? Aleluia. Como é que nós pecamos nessa área da falta de honra? Como é que nós pecamos? Por palavras. Por palavras. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Como a palavra de Deus é sábia, né, amados? Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós devemos avaliar, amados, se muitas vezes alguma coisa não está dando errado na nossa vida, se não está ocorrendo essa falta de honra, nesses vários níveis que eu falei. Nós podemos também pecar, né, por falta de honra, por ação ou por omissão. Eu lembro uma vez, não faz muito tempo, estava em Porto Alegre e o Azaf e a Rosana estavam lá também em Porto Alegre e nos convidaram: vamos a Gramado. Ele tem um sítiozinho ali no caminho para Gramado.
em igrejinha. E aí ele disse assim, vamos no Yanshin, é um hotel de irmãos lá, né? Vamos passar uma noite lá. E disse, não, vamos, tranquilo. Aí fomos em 2 carros, aliás, fomos no carro dele. E chegando lá, eu, a Liris e ele, e tinha um hotel muito simples, esse hotel lá em Gramado, e tinha só 2 quartos, um quarto de casal, o banheiro era conjunto, né? E o outro quarto era um beliche. Aí eu cheguei lá, o Rosaf disse assim, Cláudio, me chama de Cláudio, você e a Liris vão dormir na cama de casal, eu e a Rosana vamos dormir no beliche. Mas, amados, eu fiquei assim, aquela expressão de amor, de honra. Eu devia, ele é mais velho que eu, é um irmão que cuidou da minha vida quando eu estava em Porto Alegre, meu amigo até hoje. E ele diz assim, não, você vai ficar na cama de casal. E eu e a Rosana vamos ficar no beliche. Aquilo me comoveu tanto, mas me disse assim, e tem me comovido de fazer e repetir isso quando eu posso. Aleluia. Outra forma que nós podemos pecar nessa área de falta de honra é com pensamentos, cogitando coisas erradas sobre os outros. Não sei se os irmãos lembram quando o paralítico ele é colocado numa cama e descem ele por meio do telhado, e Jesus diz assim, olha, homem, teus pecados estão perdoados. E a palavra diz que aquelas pessoas, principalmente os religiosos, assim, mas arrazoavam, pensavam com eles mesmos, quem é esse que pode perdoar os pecados? Aí Jesus disse, olha, vocês estão pensando isso, mas o que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? E Jesus cura aquele homem ali, amados. Então, queridos, cuidar o que a gente pensa sobre os irmãos, sobre as autoridades que o Senhor tem colocado. Essa questão da honra é uma questão que quando nós honramos uns aos outros, nós honramos as autoridades civis, domésticas, sociais ou espirituais, nós estamos honrando ao Senhor, para que nós demos um bom testemunho. 1 Timóteo 3:7, se referindo também aos presbíteros, diz assim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, amados, nós precisamos dar um bom testemunho lá. E o princípio da honra é um princípio que nós temos que praticar para que esse bom testemunho seja dado. Amém, queridos? Amém. Aleluia. O que precisamos fazer? Nós precisamos nos arrepender quando nós faltamos com a honra. Se o Senhor está te falando alguma situação que tu tem que te arrepender, e a gente sabe que não é apenas o arrependimento, mas é o arrependimento, o perdão, a confissão e a restituição. Temos aprendido isso, amém, amados? Nós precisamos fazer isso. Quando nós faltamos com a honra, com nossos pais, com os nossos pais, às vezes nós desprezamos, né? E entender que ao obedecer os mandamentos do Senhor e honrar um deles, e vai reverter em bênção para nós. Vai reverter em bênção para nós. Amém? Vocês lembram que Jesus disse quando nós abençoamos os pequeninos, lá no grande julgamento, em Mateus 25, que fala, verso 40, o que a palavra diz? Vamos ler lá, Mateus 25. Mateus 25, 40. Quando Jesus está falando sobre o grande julgamento, que ele vai separar as ovelhas à direita e os cabritos para a esquerda. O que o Senhor diz? O rei, verso 40, Mateus 25, 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando nós honramos os pequeninos, ou os nossos pais, ou as nossas autoridades que estão nos ajudando, nos ensinando, nós estamos honrando ao Senhor. Amém, queridos? Nós temos que lembrar do princípio da honra. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de eleição, de ânimos
serem mais quentes, mais fervorosos, né? Passionais até. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: os princípios de Deus não mudam com a eleição. Os princípios do Senhor não mudam com as épocas. Eles são eternos. E esse princípio da honra é um princípio bíblico. Amém, amados? Avalie isso. Pode observar, quando você vê uma pessoa, um cristão, que Deus está abençoando, que está havendo prosperidade na sua vida. Vê se ele não está honrando nesses vários níveis. A palavra diz que há uma recompensa para a honra. Amém? Esposas, eu sei que às vezes não é fácil honrar o seu marido, respeitar ele, venerar ele, como diz a palavra. Às vezes o marido está parecendo mais como um castigo do que como um marido, né? Mas a palavra de Deus diz assim: olha, honra ele, honra ele, você vai ser abençoado, amado. É um princípio bíblico, não. Cabral que está inventando isso. E assim como teu chefe, assim como o governador, assim como o presidente, assim como o prefeito, assim como o oficial de justiça que pode ir na tua casa, né, Saulo? O Saulo é autoridade civil também, oficial de justiça. Tem um juiz aqui também na congregação, né? Autoridade. Então, amados, estou concluído. Eu queria ler com os irmãos 1 Pedro 3, 8 a 12. 1 Pedro 3, 8 a 12. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou aprendendo isso, quero aprender mais, cada dia mais. Primeira Pedro 3, 8 a 12. Finalmente, o Senhor está falando para nós, né? Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Aleluia! Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém, amados? A bênção é para agora, é para essa vida também. Claro que temos alguns galardões. Eu digo assim, temos que fazer uma poupança lá no céu, né? No banco do santo. Amém? Do galardão, da coroa. Mas alguns galardões são dados aqui ainda na terra. E eu creio, amados, que quando nós entendermos que devemos honrar, nesses vários níveis que nós falamos hoje aqui à noite, isso vai reverter em bênção para a nossa vida. Amém? Deus é bom. Amém? Deus nos ensina que os irmãos possam praticar essa palavra, possam entender isso no coração. Não é um ensino de homens, é um ensino da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Pai querido, te agradecemos, porque o Senhor sempre fala conosco na tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse princípio da honra que o Senhor está reavivando em nossas vidas. Precisamos aprender mais ainda, não apenas com a nossa língua, mas na prática. Amém. Ajuda do Senhor a entender que quando honramos os irmãos, quando honramos as tuas autoridades, nós estamos honrando ao Senhor. Ó Deus, amém. Nós oramos, Pai, para que essa congregação seja uma congregação que honre, amém. Que hospede, que receba como ao Senhor cada vida que passar amém. por aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.